Olá, bom dia! Este é o canal da Igreja Batista Voz de Cristo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Everton, nós vamos continuar a série de estudos que temos feito às quintas-feiras aqui neste canal. Nós temos falado nas últimas quintas a respeito do mal que está em nosso coração, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos prejudica em nossa relação com Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre aquele que vem para endireitar, vem para nos dar o caminho verdadeiro, vem para nos resgatar. Nós vamos enfatizar um pouco sobre a vida de Jesus. Nós temos estudado então sobre alguns textos nos Evangelhos. O texto de hoje é baseado na leitura de João, capítulo 11, dos versos 1 a 45, conhecido por ser o texto ali que fala da ressurreição de Lázaro. Mas nós não vamos enfatizar a ressurreição. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Marta e com Maria, as irmãs de Lázaro. Bom, nós vamos tentar responder ao final, ou até o final, duas perguntas. A primeira é o título do vídeo: Deus chora? E a segunda pergunta: quem é Jesus para você? São duas perguntas fundamentais. Nos versos 3 e 5 deste texto que vamos estudar, nós vemos entendemos ali que a relação de Jesus com a família de Lázaro era uma relação diferenciada. Nós podemos presumir daqui, só abrindo um parênteses, que Jesus se relacionava com pessoas. Portanto, se você imagina um Jesus que ficava levitando, ficava por ali somente vivendo uma vida toda separada de todos, você está equivocado. Aqui, a Bíblia mostra que Jesus tinha uma relação especial com essas pessoas, com essa família. Então, se você tem uma religião que serve para afastar você das pessoas, você está seguindo algo errado que não vem de Jesus. Nós vamos entender também nesse contexto que Lázaro estava doente. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, mandam chamar Jesus, que estava em outra cidade. Elas mandam avisar que Lázaro está doente. Jesus demora 2 dias para decidir sair de lá, chega lá no local que Lázaro já está morto. Claro que ali era o propósito de Deus, que Deus ressuscitasse Lázaro, então tinha que passar um tempo exatamente para que não houvesse dúvidas de que Lázaro estava de fato morto. Então esse é o contexto. Nos versos 21 e 32 nós vamos ver uma curiosidade. Nós vamos perceber que a frase que Marta fala e depois Maria fala para Jesus é exatamente a mesma. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Detalhe que elas não estavam próximas uma da outra. Elas estavam em lugares separados e elas dizem a mesma coisa. Mas a resposta de Jesus para uma e para outra foi totalmente diferente. E as respostas que Jesus deu a elas mostram um pouco da natureza desse Jesus. É isso que nós vamos tentar estudar aqui. Nós vamos perceber com essas respostas uma parte da natureza de Jesus e vamos entender que ele é tanto Deus quanto homem. Jesus não é meio Deus, meio homem. Jesus é 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo. Isso nós cremos pela fé. Para Marta, Jesus não começa dizendo que ele tem poderes sobrenaturais. Ele vai dizer que ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele se diz a própria vida. Ele invoca para si atributos de Deus, atributos que não são dados a homens. Ele invoca atributos divinos. E nós temos em outros textos bíblicos, eu vou deixar 3 aqui com vocês, onde nós vamos ver também a divindade. Vamos ver que Jesus é Deus. Em Marcos 2, verso 5, ele cura o paralítico. Mas além de curar o paralítico, ele perdoa dos pecados. Ora, meu amigo, minha amiga que nos assiste, se alguém erra contra mim, faz algum sentido você perdoar a pessoa? Se você erra contra alguém, faz sentido que eu libere perdão para a pessoa? Quem tem que liberar perdão são os envolvidos. Então, se um pecado é cometido contra Deus e Jesus perdoou pecados do paralítico, logo ele está dizendo que é o próprio Deus. Caso contrário, não haveria lógica nisso. João 14,6, Jesus está dizendo que ele é o caminho. E ele está dizendo que ninguém vem ao Pai, então o Pai está com ele. Ele e o Pai são um. Então, Jesus é o próprio Deus. Jesus diz: eu e o Pai somos um também em João. E João 20, 28 também, um texto que Tomé fala. Muito interessante, ele chama Senhor meu e Deus meu. Ele fala isso para Jesus. Jesus não rejeita essa forma de tratamento, portanto ele aceita ser chamado de Deus meu para Tomé.
Então isso significa que Jesus é sim o próprio Deus. Há outros textos que vão mostrar isso. Deixei esses como exemplos. Então Jesus invoca, Jesus assume ser o próprio Deus. Muitas pessoas elas podem achar que Jesus era um sábio religioso somente, como outros vários, um entre vários sábios religiosos talvez, mas há uma diferença muito grande entre líderes religiosos das grandes religiões existentes e Jesus, porque outros líderes vão chegar às pessoas dizendo: eu tenho um caminho para Deus, me sigam que eu tenho um caminho para chegar até Deus. Jesus vem e diz o contrário. Ele diz: eu sou Deus e eu vim buscar vocês. Então ele vem em nosso encontro sendo ele o próprio Deus. E é isso que Jesus nos ensina. Então tratá-lo por causa dessas diferenças claras, tratar Jesus como só mais um sábio religioso é algo que talvez não seja muito razoável. E vou além, por uma questão inclusive de honestidade. Se você precisa fazer uma escolha em relação a essa afirmação de que Jesus é Deus. A gente não pode permanecer inerte, permanecer em cima do muro diante de uma afirmação dessa. Então, restariam no mínimo 3 opções que eu vou elencar aqui. Você fique à vontade para refletir sobre elas ou nos comentar sobre alguma outra que vê. Mas nós podemos pensar, ou quem não acredita que Jesus é Deus, pode pensar então que ele era um enganador. Porque se ele está afirmando isso, então Jesus tem que ser condenado. Ele era um enganador, fraudulento e ainda por cima um orgulhoso, porque ficava achando que é Deus, ou seja, pensando que era maior do que os outros. Então ele deveria ser condenado. Por outro lado, você pode acreditar talvez que ele era um lunático e você pode ter pena dele. De repente ele viveu iludido, né? E não era Deus e ele achou que era e viveu iludido. Era um homem comum que estava sendo iludido. E a terceira opção, se você acredita nas palavras de Jesus, te resta acreditar que ele é Deus e, crendo assim, se arrepender do tempo em que você não acreditou dessa forma, do tempo em que eu não acreditei dessa forma. E nos resta dobrar os joelhos, nos arrepender de verdade diante de Deus. Porque se Jesus é Deus, e nós não cremos que Jesus, não agimos como se Jesus fosse Deus, nós estamos quebrando o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Se eu não creio que Jesus é Deus, eu posso adorar outras pessoas, outros seres, e Jesus é Deus e ele não está nos permitindo que adoremos qualquer outro tipo de ser, pessoas, coisas, o que for. Jesus é Deus, e se nós não tratamos assim, nós quebramos o primeiro mandamento, e nos cabe nos arrepender. Agora, você tem a opção de pensar de outra forma, e por isso colocamos as outras 2 alternativas. Mas, no meu ponto de vista, ou você crê que Jesus é Deus, ou ele era uma farsa, ou ele era um iludido. Qual opção resta? Não vejo. Ao falar com Maria, por outro lado, Jesus vai mostrar sua vulnerabilidade, ele vai mostrar seu lado humano. Jesus, como homem, teve sua vulnerabilidade. Nós vimos já no encontro dele com a mulher samaritana, teve sede. Nós sabemos que Jesus teve fome, sabemos que Jesus dormiu. Ele teve necessidades humanas, era um homem como eu, como você, mas sem pecado. Então, nesse encontro com Maria, Jesus vai se apresentar sentindo as dores da morte, a dor da morte de um amigo. Jesus 100% Deus, 100% homem. Na matemática da natureza de Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Nada mais, nada menos do que isso. Você crê nisto? Nesta natureza de Jesus? Eu creio. Para Marta, no primeiro encontro ali que foi com Marta, Jesus apresenta o que podemos chamar de ministério da verdade. Ele confronta Marta, fala: Marta, acorde, eu estou aqui, eu sou Deus, eu sou a ressurreição, creia. E para Maria, ele se apresenta ali com lágrimas. Ele sente a dor dela, sente a tristeza, sente junto e chora. Deus chorou. Pergunta do vídeo: Deus chora também? Deus chorou. Deus chorou. Ele tem sentimentos porque ele veio a este mundo. Deus veio a este mundo em forma humana. E em forma humana, ele pôde sentir as dores que sentimos. Somente por isso ele pôde se compadecer naquele momento. Todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar de um conselho, de um amigo, de um familiar, do cônjuge.
de um pai, de uma mãe. Não é verdade? Em alguns momentos nós precisamos ser confrontados com verdades. Em outros momentos nós precisamos de alguém que chore conosco. Mas o único conselheiro perfeito é Jesus. Este que vem em nosso encontro. Este que vem, deixa sua glória e vem nos buscar. Ele é o conselheiro perfeito. Vai saber o momento certo de sermos confrontados com a verdade. No momento certo de sermos consolados. Somente o perfeito conselheiro tem esta capacidade em si, nós devemos buscá-lo. Ele vem ao nosso encontro para nos chamar. É muito cativante e isso é muito profundo. Jesus é próprio Deus. Só que nós vamos perceber que a religião, isso é algo que nós temos falado aqui também, depois deste texto, lá no versículo 53, os religiosos, depois que Jesus já ressuscitou Lázaro, o que vocês acham que os religiosos vão fazer? Eles vão aplaudir Jesus? Não. Os religiosos quiseram matar Jesus. Então veja, mais uma aplicação que nós temos aqui para mim e para a sua vida. A religião não aproxima ninguém de Deus. A religião afasta as pessoas do verdadeiro Deus. A religião se torna um ídolo, se torna um objeto em si mesmo e afasta as pessoas do verdadeiro Deus. Para nos salvar, Deus precisou tomar forma humana, precisou se esvaziar, deixar toda a sua glória, todo o seu reinado ali momentaneamente para vir a esse mundo, tomar forma humana, se humilhar, nascer numa manjedoura, morrer na cruz por mim, por você, para mudar a minha história, a sua história, para mudar a história da humanidade. Este é o Deus que vem em nosso encontro, não há comparação, não há outro igual. Não há outro nome além do nome de Jesus. Para você, quem é Jesus? Esta é uma pergunta que você deve responder antes de passar desta vida para a eternidade. Uma pergunta crucial. Para você, quem é Jesus? Para mim, Ele é Deus, que veio a este mundo nos resgatar. E para você, quem é Jesus? Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso em outros encontros. Jesus encontrou com outras pessoas, nós vamos continuar estudando esses encontros de Jesus com outras pessoas. Mas quero que você reflita. Você crê que Jesus é Deus? Deixe aqui nos seus comentários. Quem é Jesus para você? Isso é importante para a minha vida, para a sua vida. Isso dá o destino à nossa eternidade. Quero orar com você nesse momento. Pai eterno, obrigado, Senhor, por este vídeo. Obrigado, Senhor, por essa meditação. Que o Senhor possa confortar nossos corações. Que o Senhor abençoe a pessoa que está vendo este vídeo. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa permiti-la encontrar o Senhor. Que o Senhor abra os olhos, abra o entendimento, como abre o meu, abra daquele que está nos vendo. Que o Senhor possa dar consolo, dar conforto. Que o Senhor possa realmente dar aquilo que precisa a pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Abençoe minha família, abençoe a família de quem nos assiste. Muito obrigado por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Fique à vontade para deixar seus comentários aqui. E continue nos acompanhando. Temos vídeos diários aqui no canal. Sobre este tema, vídeos às quintas-feiras. Se Deus quiser, nos vemos na próxima semana. Deus abençoe em nome de Jesus.